Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, vamos continuar no nosso Curso Fé. Esta é a 9ª lição, cujo título é Colocando em Prática. 9ª lição do módulo 1, da determinação. E a cada dia nós estamos aprendendo mais um pouco do nosso Deus. Ele está nos permitindo conhecê-lo. Eu acho que esse curso está ajudando muitas pessoas, está sendo muito útil para muita gente que não entendia praticamente nada de como tomar posse da bênção, de como reivindicar os seus direitos e de como ver melhor através da palavra de Deus. Como nós já vimos nas lições anteriores, há muita coisa nova que vamos aprender nessas lições do curso Fé. É que nós estamos na escola do Espírito Santo. Devemos, então, nos preparar para grandes lições. O professor Espírito Santo jamais falha na sua missão. A razão do fracasso de muitas pessoas é a falta de conhecimento dos seus direitos. As pessoas, de modo geral, são muito bem ensinadas nos assuntos religiosos, porém são completamente ignorantes na palavra de Deus. E que faz toda a diferença. Você pode ter todo o conhecimento de qualquer igreja cristã. Você pode reputar aquela igreja como a melhor, a escolhida por Deus, isso não existe, mas você pode considerar assim, e você pode estudar toda a doutrina dela, a filosofia religiosa, e no entanto, você pode viver completamente sofrendo, completamente alheio às bênçãos de Deus. O que faz uma pessoa vencer, o que faz uma pessoa ter sucesso na vida é o entendimento que ela tem da palavra de Deus. As religiões, infelizmente, todas elas ensinam alguma coisa da palavra de Deus, mas na maioria dos casos ensinam mais a doutrina dos homens. Eles se declaram representantes de Deus. O mundo está cheio de igrejas que se declaram como verdadeiras representantes de Deus. Todas elas, sem exceção, inventam uma porção de regras. Faça isso, não faça aquilo, não toque nisso. Que, ao invés de fazer bem, só leva o povo mais longe de Deus. Essas religiões todas são verdadeiras cisternas vazias, rotas, que não retêm água alguma. Missionário, o senhor tem assim uma bronca contra as religiões da igreja? Não, eu sou até a favor das igrejas que pregam a palavra de Deus. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu não encontrei ainda uma que tenha puxado as pessoas para Deus. É como um senhor, um advogado na cidade de São Paulo, ele estava frequentando uma certa igreja e começou a assistir o nosso programa. E ele fez uma grande diferença, ele fez um balanço. E hoje ele está conosco. Ele disse o seguinte: a igreja que ele pertencia, os pastores lá, quando iam entrevistar a pessoa, perguntavam assim: o que é que você recebeu na igreja tal? E dava o nome da igreja. Vinha outra pessoa: o que é que a igreja tal fez por você? O que é que você recebeu na igreja tal? O que é que a igreja tal fez? E ele, observando a gente, quando pegamos o testemunho das pessoas, ele observou que eu perguntava o seguinte: o que é que você recebeu de Jesus? Para outra pessoa: o que é que o Senhor Jesus fez por você? Ele disse: espera aí, ambos estão vendendo o nome. A igreja que eu estou está vendendo o nome dela, está fazendo a cabeça das pessoas uma lavagem cerebral para as pessoas entenderem que é a igreja que faz milagre. O missionário Soares não. Ele não diz que é a igreja da graça, é o Senhor Jesus. E é verdadeira. Porque as igrejas se declaram representante de Deus e coisa nenhuma. Representante de Deus, substituto de Deus, o único contato de Deus conosco é a palavra de Deus. Fora disso, de maneira alguma. O Espírito Santo, que é o professor da palavra, ele então nos abre o entendimento e nos faz ver o que é que nos pertence dentro da palavra de Deus. Ponha em prática. Tudo que o Espírito Santo nos revelar será feito na palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nunca usará outro meio, além da palavra, pois ele sabe que é a palavra que nos leva a Deus e é a palavra que traz o Senhor até nós. Então, pode esquecer
de qualquer ensinamento que alguma pessoa, talvez bem intencionada, lhe tenha dito que há uma maneira de você chegar-se a Deus. Não, 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 não. Só uma maneira através da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele sabe disso. E ele sabe que o nosso único contato possível com Deus é através da palavra. É aí que ele faz a sua obra. Ele fala conosco, ele abre os nossos olhos, tudo dentro da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então temos aqui a garantia do Senhor Jesus que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ora, o Espírito Santo, ele não nos daria um outro caminho, ele não nos ensinaria uma outra maneira de chegarmos a Deus, porque ele sabe que é impossível. Cada lição ministrada pelo Espírito Santo é para ser colocada em prática no mesmo instante. Por que, missionário Soares? Porque, olha, o Espírito Santo de Deus não está formando pessoas para que elas sejam consideradas as mais sábias nas Escrituras. Ele nos está dirigindo em cada lance da vida para que assumamos a nossa posição no corpo de Cristo, destruindo assim com todas as armadilhas e tentativas do maligno. Então, quando ele nos dá uma lição, o Senhor Deus sabe que nós estamos com um problema, com uma necessidade, então ele vem nos dar aquela lição, porque aquela lição, aquele modo que ele ensinou, é o único que é capaz de nos dar sucesso. Ora, se Deus viu a nossa necessidade, Deus se dirigiu a nós e Deus nos deu aquela orientação, é porque ele quer que, no mesmo instante, nós tomemos posse da bênção. Deus não anda ensinando ninguém para que alguém possa chegar aí, estufar o peito e, bom, eu sou mais entendido nas Escrituras Sagradas. Comigo, tudo tem solução, eu sei de tudo. Não, ele não está promovendo uma pessoa. Se o Espírito Santo estiver promovendo alguém, é o Senhor Jesus. Ele é que tem que crescer, ele é que tem que aparecer. Então, quando você receber qualquer iluminação de Deus, meu amigo, no mesmo instante, coloque aquilo em prática. Ele vê todas as coisas. Precisamos aprender a ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar. Todo ensinamento que ele faz é dentro da palavra de Deus. E quando ele nos dá certa orientação, é porque nós estamos precisando dela. Ele é Deus, ele sabe que nós precisamos, e então nós oferecemos condições, porque se nós não oferecermos, ele não poderá nos ensinar. E ele vem em seguida e nos ensina, mas sempre dentro da palavra. Se, quando o Espírito Santo nos revelar algo, nós misturarmos a orientação dele com os nossos conceitos e agirmos segundo a nossa cabeça, podemos estar certos de que anulamos a obra dele. Eu tenho aprendido a segurar o que o Senhor Deus me revela. No início eu perdia muito, até que eu aprendi que, por estar quase sempre ligados nas coisas que estão ao meu redor, a fala do Espírito Santo quase se torna imperceptível. A gente está tão ligado no mundo material que a gente não dá atenção àquilo que o Espírito Santo está falando. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que não dá para comparar as coisas espirituais com as físicas. Não há parâmetro para fazer essa comparação. Muitas bênçãos eu perdi por não ter feito essa descoberta. Porém, desde que eu descobri isso, notei que as coisas espirituais não são frágeis, e sim, são muito poderosas. Aprendi também que não se pode comparar as coisas espirituais com as físicas, pois não existe parâmetros para essa comparação. Da mesma forma que você não pode comparar o peso de 10 megawatts de energia elétrica com uma tonelada de papel. Não há condição de comparar.
Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o Espírito Santo, ele vê todas as coisas e ele nos revela. Agora, a revelação do Espírito Santo, ela, se você comparar com as coisas materiais, é um ligeiro pensamento que eu tive, é uma intuição, que talvez não vá a parte alguma, não. Não, mas é muito fraco. Ao contrário. A revelação do Senhor, a palavra do Senhor em nós, é tudo aquilo que a gente precisa ter. Se nós aprendermos a assumir a palavra, a agir com a palavra, meu irmão, o Espírito de Deus vai nos trazer a revelação. E aquilo que ele trará para nós é tudo e somente tudo que nós precisamos. Amém? Não seja lerdo. Há muita gente que anda perdendo bênçãos por ser lerda ou preguiçosa em assumir essas bênçãos. Quantas pessoas são tão vagarosas em tomar posse de alguma coisa que quando decidem fazê-lo, já é tarde. Isso no mundo espiritual, em relação à vida com a palavra de Deus, está acontecendo de montão. Tem gente que é vagarosa. Não, eu quero aprender melhor. Quando eu souber uma porção de coisas, aí sim, eu vou então tomar posse daquilo que é meu. Não faz isso não, porque esse não é o bom caminho. A melhor hora para assumir a bênção é quando você sente que o Senhor, pela palavra, lhe deu a fé, o entendimento de que aquilo é seu. Ora, entenda, quando Deus dá a fé para uma pessoa, junto com a fé, ele deu a bênção. Você recebeu o entendimento, aquilo é seu. Você pode determinar, clamar, se estabelecer na palavra e reivindicar o seu direito, e olha, não tem condição de ser diferente. Só isso é necessário. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 21, versículo 25, o seguinte: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Ele tem condição, mas ele não quer. Ele é preguiçoso, ele é lerdo, ele é relaxado. Não seja uma pessoa que o Senhor Deus um dia vai dizer: olha, você não teve a bênção porque você não quis. Ao contrário, mesmo que você erre, mas seja uma pessoa firme em buscar aquilo que é seu. E você vai ver que você não vai errar, porque se você der ouvidos, o Espírito Santo fala com você e você vai então tomar posse da bênção e vai receber aquilo. Não seja apressado. Da mesma forma como os lerdos perdem a bênção, os apressados podem fazê-la abortar. Quando você sentir que Deus o está dirigindo a alguma bênção, e a revelação ainda não está bem clara, ou seja, a palavra ainda não se abriu completamente para você, quer um conselho? Não se apresse, nem se precipite. Ore e espere no Senhor, buscando na palavra a direção precisa. O livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, diz assim: assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés, peca. Há uma outra tradução que diz: peca o que é precipitado. Então, da mesma maneira que nós não devemos ser lerdos, também não devemos ser apressados. Nem entendemos a coisa, já tomamos posse. Não, deixa eu aprender primeiro. Ah, a palavra revelou, isso é meu? Então é meu. Então nós damos a determinação, soltamos a nossa ordem e a coisa acontece. Quando a fé falta, quando a pessoa não tem a orientação completa e precisa de Deus sobre um assunto, essa pessoa deve parar, buscar na palavra, meditar, até que o conhecimento seja completo. Muitas pessoas fazem o contrário. Ainda Deus não revelou completamente a coisa para elas. Mas elas fazem certas pessoas agirem no lugar de Deus para elas. Elas acham que as pessoas são mais sábias,
mais inteligentes nas coisas espirituais, mais capazes, e vão às pessoas e perguntam: o que é que você acha que eu devo fazer? Ah, eu, se fosse você, faria isso. Ou então faria aquilo. E elas vão e fazem, e olha, quebram a cara. E se você observar bem, esses sábios que gostam de dar conselhos, se você olhar bem de perto para a vida deles, eles têm os mesmos problemas que você tem. Eles não resolvem os deles, mas querem ajudar os outros a resolver os deles. Só que, o que acontece? Os outros vão quebrar a cara, não vão cobrar deles a orientação falsa, e eles vão ficar até numa boa. Não, mas uma certa vez eu lhe ajudei. Entenda bem, a palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, não troque de fonte, não. Não ponha ninguém como Deus na sua vida, para lhe orientar. Você tem a palavra, medita nela, o Espírito Santo vai lhe trazer a orientação, então você poderá tomar posse daquilo que é seu, porque a bênção seguramente lhe pertence. Entenda, a fé é sinal da bênção. Uma coisa é certa, a fé nunca vem antes da pessoa meditar na palavra. Também há uma outra coisa que é certa. Quando o Senhor nos dá a fé, o entendimento de que algo nos pertence, junto com esse entendimento, a fé, ele nos concede a bênção. Porque a fé é a prova de que aquela bênção já nos foi concedida. Então é o que eu estou dizendo aqui. No instante em que o seu coração for iluminado pela palavra de Deus e a fé vier ao seu coração, faça a sua declaração de posse. Ou seja, coloque em prática. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha, isso aqui é a coisa mais certa do mundo. Qualquer pessoa que diz, eu não tenho fé, então leia, medite na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Porque quando ela ler, quando ela meditar, a fé virá. O Espírito Santo nunca falhará na missão dele. Ele escreveu e garantiu, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ouviu a palavra, a fé vem. Se a fé veio, o que é que você deve fazer? Você deve, então, no mesmo instante, assumir. Porque se a fé veio, a bênção já veio junta. A fé, a Bíblia diz, que é a prova daquilo que se não vê. Meu irmão, Deus não dá fé para dar a bênção o ano que vem. Ele já deu a bênção. A fé vamos dizer assim, é o cartão de aviso de entrega da bênção. Você tem a fé? Você tem a bênção. Então, na hora você diz, então é desta maneira. Eu assumo que Deus acaba de me dizer, que Deus acaba de me revelar, é meu, me pertence, e diabo, pega o que é seu e bate em retirada. Eu tenho a palavra de Deus em mim. E, meu irmão, acabou. Então, sempre, em qualquer lugar, em que você estiver meditando na palavra, e a fé vier ao seu coração, o que é que você deve fazer? Coloque em prática. E assim terminamos essa lição. Vamos para a próxima, em nome de Jesus.